Fala pessoal, muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Código Aberto. E hoje eu tenho convidados especiais para falar sobre o tema como criar duas startups do zero usando IA. Então a gente vai falar muito sobre tecnologia, sobre IA, sobre negócios. Temos aqui dois convidados, um é programador e o outro trabalha com negócios, né? Business. Então é empreendedor e empresário, e eu vou apresentar os dois convidados daqui a pouquinho. Antes disso, eu quero deixar um recadinho, tá rolando um evento focado em inteligência artificial, que inclusive é o assunto aqui do nosso podcast. Aqui na descrição você pode fazer a sua inscrição nesse evento e eu já vou começar a falar aqui com os nossos convidados. Então, muito bem-vindo, Franklin Júnior, que é engenheiro mobile sênior com mais de 7 anos de experiência em Android nativo, Flutter e especialista em arquitetura. Esqueci de falar o Kotlin multiplataforma, não vou deixar fora do currículo dele aqui não. Especialista então em arquitetura de aplicações de alta performance, liderança técnica e entrega de soluções inovadoras. Ele passou pelo grupo BMW, Vodafone, fintechs brasileiras, fundador da Nuop, Conector e criador do Vibers, que são as duas startups que nós vamos falar hoje. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a Conector e Vibers também. E o nosso outro convidado é o Arthur Ribeiro, é empreendedor e empresário, gestor da Comercial Desafio, empresa especializada no fornecimento de produtos de limpeza, higiene, descartáveis e embalagens para empresas. É apaixonado por empreendedorismo, gestão e estratégia de crescimento. Dedica seu tempo a estudar formas de tornar negócios mais eficientes, lucrativos, isso é bom, lucrativos e preparados para crescer de forma sustentável, além de atuação no mercado. Também produz conteúdo voltado para empreendedores, compartilhando experiências práticas sobre vendas, gestão e desenvolvimento de empresas. Então, muito bem-vindo, Franklin Júnior. Obrigado. E Prazer, muito galera. bem-vindo, Arthur. Vamos junto, brigadão. Excelente. Com certeza a gente quer saber muito como que começou a história do Júnior como programador e também do Arthur, né? Como que o Arthur virou empresário aí, atuando em várias áreas, também atuando na área de tecnologia, muito bom. Então vamos começar com o Júnior. Conta um pouquinho de como que você começou essa história na programação. Eu sempre tive meu pé na tecnologia. Desde menino, assim, quando eu ia aprender a andar de bicicleta, eu ganhei um Master System e eu, ao invés de jogar, eu quis abrir ele para poder ver como é que funcionava. E daí eu me apaixonei por eletrônica e eu já sabia que eu queria seguir algo ali nesse caminho de tecnologia, porque era fantástico. Entrei na faculdade, comecei com engenharia mecânica, fui para engenharia de computação e eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Não foi bem um estágio, foi mais um emprego mesmo no Egito, como gerente de SEO. Porque eu já conhecia um pouco de banco de dados, eu já conhecia um pouco de programação. E um professor meu reconheceu isso, viu que eu tinha um potencial bacana, agradeço o Alisson. E quando eu fui para o Egito trabalhar com SEO, eu conheci uma turma de desenvolvimento mobile e o pessoal abriu a minha cabeça, assim, de uma maneira incrível, porque você compilava, você codava e você conseguia ver todo o resultado direto no seu smartphone. Era incrível. Na época, para mim, era revolucionário. Quando eu voltei para o Brasil, eu já sabia a linha que eu queria seguir e comecei a estudar. Estudava, assim, freneticamente Java. Estudei muito Java. E consegui trabalhar, consegui estagiar logo assim que eu voltei com um banco de dados, que me deu uma base muito boa, um pouco de web, com PHP. Em seguida, acho que um ano depois, eu já consegui trabalhar com mobile, e foi para uma empresa grande até, que foi para a Vale, para uma terceirizada da Vale. E daí, assim, graças a Deus, graças a muito estudo, muito esforço, assim, minha carreira foi decolando. Não vou tirar meu mérito também, porque eu estudei bastante, eu me esforçava bastante em tudo que eu fazia. Mas eu acho que o boom geral foi quando eu vim para a Europa trabalhar na BMW, que foi um divisor de águas aqui, trabalhar com a parte do Android Mobile dentro das instrumentações da BMW, que era literalmente integrar o seu telefone aos componentes eletrônicos que tem dentro do carro, dentro dos servidores da BMW. Isso é magia, cara, é muito bacana. E hoje, assim, eu já tenho uma mentalidade muito diferente, porque 7, 8 anos atrás a gente não tinha nada relacionado a IA. Então era código bruto, era pensamento
linear e complexo. E eu acho que eu estou hoje aqui justamente por causa desse boom que fez na minha mente. E a tecnologia vai ser sempre assim, cara. Excelente, muito bom. E, pessoal, o Franklin Júnior estudou um curso comigo, né? Lá atrás também. Ele, claro, como eu disse, né? Como ele disse, o mérito é todo dele, né? Eu sempre falo que um livro, né? Um curso é uma ferramenta na mão de uma pessoa dedicada, né? Então, com certeza, todo o mérito aí seu pelo grande esforço. Inclusive, gente, o melhor curso que eu fiz até hoje de Android foi 18 Webs em Android, o Jamilton. Foi assim, esse sim foi o divisor de águas, cara. Porque eu me baseei muito em algumas redes. O Firebase eu dominei usando seus cursos. Excelente, muito bom. E o Arthur, fala um pouquinho, Arthur, como é que surgiu aí o interesse pelo empreendedorismo? E aí, gente, muito prazer, Arthur Ribeiro. Bom, a minha história começa com uma inspiração dentro de casa mesmo, sabe? Por conta dos meus pais. Meus pais vieram de uma situação muito complicada financeira. E através do empreendedorismo, eles conseguiram fundar 2 negócios que existem até hoje e mudar totalmente a história da nossa família. Então, desde pequenininho, eu vi aquela correria. Pra você ter ideia, uma das empresas começou na nossa antiga casa. Nosso estoque era a garagem da casa. E aí, o que acontecia? Eu via aquele fluxo de compra e venda de mercadoria, meu pai saindo para fazer entrega, minha mãe tirando as notas fiscais, né, que na época era manual, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje de uma forma geral, e eu cresci dentro desse meio. Então, eu fui acompanhando aquilo dali, eu via tanto o lado bom, como, né, conseguir cada vez mais prosperar, ter acesso a coisas que antes a gente não tinha, como também o lado difícil, como ficar esperando na escola até muito mais tarde, todo mundo foi embora, porque não tinha como ninguém me buscar. Isso acontece. Então, assim, muitas coisas boas e negativas eu cresci vendo, e eu fui me encantando por isso. E aí, aos meus 15 anos, eu tive que tomar uma decisão entre continuar no ensino médio normal ou fazer o ensino médio com técnico, e aí eu preferi fazer o técnico, comecei a estudar no Sebrae, né? O Sebrae tem TFG, que chamava na época, não sei como é que funciona hoje, que é o ensino médio junto com o ensino técnico em administração. Então eu estudei lá 3 anos, era o dia inteiro, e dentro de lá eu me encantei ainda mais, porque lá a gente desenvolveu vários projetos, vários negócios, minha mentalidade como empreendedor foi desenvolvendo cada vez mais. E quando eu saí de lá, eu assumi uma das empresas, né, dos meus pais. E durante esse meio tempo aconteceu muita coisa, mas daqui a pouco eu chego lá. E fiz também depois na PUC. Então, eu estudei, sou formado em administração na PUC também. E aí, o que aconteceu durante todo esse tempo? Assim como a tecnologia ela se desenvolve, negócios também se desenvolvem ao longo do tempo. E uma percepção que eu tive muito, antigamente a nossa empresa era focada em distribuição de alimentos. Então a gente atendia grandes restaurantes, atendia esse pessoal que fazia alimentos industriais de uma forma geral. E o que aconteceu com esse mercado? O distribuidor, né, de uma forma bem simples, ele é o quê? Ele é um intermediário. Então ele compra de uma grande fábrica e o distribuidor pega aquele grande pedido e dilui em vários outros lugares. Então, ele faz basicamente o trabalho logístico para a fábrica. Só que, com a medida que a tecnologia foi avançando e as empresas foram ganhando mais apoio logístico, as fábricas começaram aos poucos tirar o distribuidor e atender direto. E aí, o nosso negócio foi morrendo aos poucos. Então, antes a gente era uma distribuidora de alimento e hoje eu reconfigurei todo o negócio com uma distribuidora de produto de limpeza e descartável. Então, o negócio sofreu uma grande variação e que, né, um dia, se a gente puder contar essa história, a gente vai junto, não vou alongar muito aqui, porque é bem complexa, mas o que eu quero deixar de reflexão? Que, assim como tecnologia se desenvolve, os negócios precisam acompanhar junto, porque se não acompanhar, o mercado muda, o cliente, a percepção dele muda, os concorrentes mudam, e se você não mudar, você fica para trás. E o meu encanto com o negócio é esse. É mudança, é growth, é identificar oportunidades. Vem um problema, traz para mim que eu gosto de destrinchar a oportunidade. E aí, nessa brincadeira, no início do ano, eu comecei a ver que é o seguinte, os empreendedores brasileiros, de uma forma geral, têm muito gasto, têm muita vontade, mas falta um detalhe, que é o conhecimento. E aí, eu fico vendo hoje nas plataformas, de uma forma geral, eu sou apaixonado por YouTube, podcast, assisto deixar o dia inteiro. E eu fico vendo esses caras que são muito grandes, que são foda, esses gestores de uma forma geral,
o que eu vejo? Eles criam e falam sobre negócios, mas falam como faturamentos de 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês, como se fosse um negócio desse tamanhozinho. E quando a gente vê a perspectiva das empresas de uma forma geral brasileira, quando você sai de casa, vai numa sorveteria, vai numa oficina, vai numa lanchonete, são empresas que faturam ali por mês 50 mil, 30 mil, 40 mil. E eu comecei a perceber que eu acho que falta um pouco de cuidado com essas pessoas também, com esses empreendimentos. E aí eu comecei a gerar informação para essa galera. Porque o que eu gosto é de ver todo mundo podendo prosperar. O que mais importa no final das contas não é as 4 paredes que as empresas é. A empresa nada mais é do que uma conexão. Então, através da empresa, a gente pode transformar a vida tanto dos nossos clientes quanto dos nossos colaboradores num lugar melhor. Então, de uma forma geral, por isso que eu comecei a empreender e sou, assim, apaixonado com isso. Excelente, muito bom. Você vê que a pessoa é apaixonada pelo que faz quando você olha a empolgação com que a pessoa fala, né? Então, muito bom, muito bom. Cara, manda o carisma do empreendedorismo ser a 1000 por hora. Eu gosto demais. Sou apaixonado com a empresa, sou apaixonado com isso. E aqui temos 2 empreendedores, né? O Arthur e o Franklin também. O Franklin é da área da programação, mas também está empreendendo com as 2 startups que a gente comentou. E vamos agora avançar um pouquinho mais, porque eu estou muito curioso, eu já investiguei algumas das empresas, já me cadastrei, e eu queria falar aqui com o pessoal como é legal. Assim, eu também sou programador, então trabalho nessa área, também sou empreendedor. E aí, o que é bacana é que você começa a ver esses negócios. Então, eu entrei no site, entrei nas aplicações, e assim, fascinante, realmente muito interessante. Inclusive, eu vou deixar todos os links aqui, conforme nós formos falando das 2 startups, já vou deixar todos os links para que vocês façam o cadastro, porque assim, realmente tá sensacional as 2. E eu queria que vocês contassem o seguinte, muito curioso, para saber como que um programador e o empreendedor, então o Arthur, né, o Júnior, mora fora, o Arthur mora aqui em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então, como é que vocês se encontraram para construir 2 startups? A Conecto e a Vibers. Manda bala aí, Júnior. Vai que é sua, jogador. A gente é amigo, assim, há mais de 20 anos. Vai fazer uns 20 anos que a gente é amigo. Então, a gente jogava bola junto desde moleque. Então, assim, acompanhei a trajetória do Arthur inteira, ele acompanhou a minha inteira, né? Então, a gente é bem suspeito para falar um do outro. Mas é um profissional excepcional. E esse ano, a gente sempre conversou sobre negócio, sobre, cara, vamos investir nisso, vamos fazer isso. A gente sempre conversou em integrar os nossos conhecimentos, sempre. E eu fui para o Brasil recentemente e a gente foi conversar, foi colocar o papo em dia, sentando numa hamburgueria para trocar ideia. Eu mostrei uma aplicação que eu estava construindo para ele. Ele, muito doido, por que você não faz isso, coloca isso, como é que você vai nichar isso aqui? E eu fiquei, caramba, mano, eu não sei, eu só fiz o app. Não, o app é legal, mas agora você tem que trazer o cliente para você. Aí eu, cara, nesse aplicativo ele falou, olha, a gente tem que focar no problema real. Hoje, qual que é um big problema que a gente tem no Brasil inteiro? Era a tal da 6x1. Então, a galera não tinha muito para onde ir. Você teve esse veto dela. E com certeza muita gente vai ter um tempo livre e tem um conhecimento muito rebuscado de... para você trocar uma torneira, você fazer uma pintura dentro de casa, você participar de algum evento, você tem alguma habilidade como garçom. E ele, cara, vamos tentar unir isso dentro de uma plataforma e vamos monetizar. Vamos! Dá para fazer! O Vibers já foi uma outra vertente, foi vinda desse aplicativo que eu tinha criado. Ele falou, é bacana, você tem já 2 gigantescos que existem no mundo com essa ideia, mas a sua tem um diferencial. Mas a gente está com saudade, a gente tem vontade da nostalgia. Qual que é a maior nostalgia que a gente tem hoje? Eu acho, assim, em rede social, é o Orkut. Porque o Orkut era fantástico, cara, para adolescência. Claro que a gente perde um pouco
porque a gente tem o Instagram, o TikTok, que é rápido. Você vê na hora, tá acontecendo ali, tal. O Orkut não tinha isso. Mas você tinha uma coisa dentro do Orkut, que são as comunidades. E eu adorava aquilo. Porque você pegava uma pessoa que adorava rock do Paraná, São Paulo, e dentro dessa comunidade. E eu pensei, a gente tem um problema aqui na Europa, que são os imigrantes que vêm e não tem ninguém. Então, vou linkar isso para fazer uma plataforma de eventos e para criação de comunidades de gente que quer se conhecer ou quer divulgar o próprio evento, quer juntar mais gente, quer divulgar a própria ideia dentro de uma plataforma. Você tem o Facebook para fazer isso, mas o Facebook não tem esse intuito inicial. É totalmente diferente do que é a ideia. E daí nasceu essas duas ideias, cara. E, foram duas ideias que eu acho incríveis, foram muito bem boladas. O Arthur, assim, ele escopou lindamente tudo, ele nichou muito bem, assim, uma visão que eu não teria. Eu como programador, eu tenho visão do código, esse é um fato, eu tenho que parar com isso. E ele tem essa visão empresarial de pessoa. A gente está aqui hoje justamente por conta disso. Excelente, muito bom. Você falou das comunidades, rapaz, eu lembrei. Nossa, participei demais dessas comunidades do Orkut. O meu nome é Jamilton, é um nome bem diferente. Eu falei assim, não vou encontrar muitas pessoas. Encontrei mais de 100 pessoas com o nome... Tem a comunidade, meu nome é Jamilton. Rapaz, eu sigo os Jamiltons até hoje. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a ideia das duas startups. Então, qual é o objetivo da Conecto? Então, explica um pouquinho sobre o objetivo dela. O Júnior até comentou um pouquinho, né, sobre o grande objetivo aí da Vibers, muito legal. Comenta um pouquinho sobre o objetivo da Conecto. Vamos lá. Deixa no pai. O que eu penso sobre tecnologia de uma forma geral? A tecnologia ela vem para facilitar os processos humanos de uma forma geral e também para conectar pessoas. Então, toda vez que a gente utiliza tecnologia dessa forma, eu acho que a gente está trazendo um ganho muito grande para a sociedade de uma forma geral. E a Conector, ela veio realmente nessa conversa na hamburgueria, igual foi com o Júnior, e deve ter o quê? 2 meses, né, Júnior? 2 meses, cara. Foi que eu casei. 2 anos, foi que ele casou, e aí eu fui padrinho de casamento dele, né? E a gente sentou, ficou sei lá, umas 4, 5 horas conversando sobre. E qual que é o grande X da questão? A gente hoje no Brasil está vivendo uma dificuldade econômica muito grande e que a tendência é que isso se arraste, independente de política, isso vai se arrastar por mais longos anos. E o que acontece nisso? Quando você junta a escala 6x1, que tem tudo para acabar, né, e virar 5x2, significa que várias pessoas, você vai ter 2 pontas. Você vai ter várias pessoas que vai ter mais tempo livre e essas pessoas, a grande parte delas vão querer monetizar a mais. Então, elas vão pegar o conhecimento que elas têm para tentar transformar em o quê? Em capital. Então, essa é uma situação 1. A situação ao lado das empresas é o seguinte, nem todas vai ter capacidade de trazer mais um colaborador para dentro do negócio. Então, às vezes, ela vai precisar de um freelancer ali para o quê? Para cobrir a jornada de uma outra pessoa num determinado período. Então, qual que foi a ideia da Conector? Que a gente consiga conectar. Então, a gente é um intermediário entre essas duas necessidades. Aquela pessoa que precisa de uma renda extra e que tem um serviço a oferecer tanto para o varejo, né, para pessoas comuns ali no dia a dia, como também para empresas. E, numa outra ponta, empresas que precisam desses tipos de profissionais, principalmente focado em freelancer. E aí a Conector veio nessa ideia. E aí, quando o Júnior falou sobre nicho, é uma coisa que é muito interessante falar sobre negócios e entrando um pouco aqui em startup também, que é o seguinte. Quando a gente pensa em internet, em tecnologia, a gente começa a pensar assim, meu negócio atende todo mundo, eu consigo atender do Brasil ao Japão. Sim, você consegue em tecnologia, mas se você não nichar o público que você vai atender, nada adianta. Por que a gente vai começar a Conector em Belo Horizonte? Imagina que tem alguém em São Paulo ouvindo a gente agora, ou alguém lá em Portugal assistindo a gente. Se essa pessoa se cadastrar na plataforma como um prestador de serviço, quem vai precisar desse serviço está em Belo Horizonte. Como o serviço ele é presencial, ele não vai conseguir conectar.
Então, qual que é a ideia do nicho? A gente começa aqui trabalhando, entende, claro que a gente vai ter altos e baixos, vamos aprender, vamos errar, vamos acertar, vamos nichar, vamos crescer, vamos conseguir ir angariando financeiramente. E aí, o que a gente vai fazendo? Vai expandindo aos poucos. Então, se eu posso deixar uma dica de negócios para todo mundo é que a empresa pode atender todo mundo? Pode, mas não vai conseguir. Então, se você já crescer pensando no seu público, no seu nicho, a tendência que você consiga crescer e fazer com que o seu negócio aconteça é muito maior do que você sair atirando assim para tudo qualquer lado. Então, basicamente, a Conector foi isso. Vamos conectar quem precisa com quem está disposto a prestar aquele serviço, aproveitando o momento econômico que a gente está no país e aproveitando também uma mudança de lei que vai fazer com que a gente possa beneficiar a sociedade de alguma forma. Excelente, muito bom. É muito bacana. Os dois negócios são negócios bem bacanas, né? O pessoal que é da programação pode se beneficiar muito, né, com a plataforma. Então, links aqui na descrição, vocês podem fazer a inscrição para procurar, né, atividade de trabalho, ou se você que está assistindo conhece alguém que está precisando, né? O Arthur comentou, caramba, eu quero fornecer o meu serviço, ou eu quero procurar serviços, né, para serem realizados. Então, se você é de Belo Horizonte, já pode fazer sua inscrição, participar. E, na verdade, independente, né? Se você pode fazer inscrição também na Vibers, né? A Vibers é uma startup bem legal. Eu já fiz minha inscrição lá, já entrei em algumas comunidades, vi que é muito legal lá, muito fácil também criar evento. Então, bem bacana. A próxima curiosidade, que com certeza todo mundo vai querer saber, claro que a gente já deu alguns spoilers aí, né? Mas quais foram as tecnologias que vocês usaram, né? Principalmente o Júnior, que é o desenvolvedor, que desenvolveu a aplicação, para fazer... Que assim, já deram uma dica, que é o seguinte: 2 meses atrás eles se reuniram no casamento do Júnior, né? Que inclusive estava muito bom, hein? Acompanhei seu casamento pelos stories. Muito bom, parabéns aí para você. Eu lembro que eu fiz uma vez um bate-papo com você, né, Júnior? Já faz bastante tempo. E a esposa dele, namorada dele, tava lá gravando, tava lá ajudando, né? E aí acompanhando e tal. E agora, esposa, né? Casaram, estão casadinhos certinho, muito bom. Felicidades aí ao casal. Então, ou seja, em apenas 2 meses que vocês conversaram aqui no casamento, né? De um papo aí no casamento, surgiu essas empresas. Surgiram as duas nesse período, e quais tecnologias vocês usaram? E o mais importante, o Arthur comentou bastante sobre isso, quais são as dificuldades que vocês enfrentam e provavelmente esperam enfrentar ainda. Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre tecnologia, dificuldades de empreender no Brasil, né? Quais são os próximos passos, se vocês quiserem compartilhar um pouquinho, e principalmente as dificuldades que vocês já tiveram, né? Para poder compartilhar com o pessoal que quer criar também uma startup, que quer criar uma ferramenta tão bacana, tão profissional como a que vocês criaram. Deixa eu falar as tecnologias primeiro aqui. Eu comecei o Vibers com o KMP, com o Kotlin multiplataforma, porque eu vi que a necessidade não era só dentro do Android, ela ia ter uma dimensão gigantesca, se eu conseguisse concluir toda a proporção do app. Então eu vi que a parte web é mais rápida, e muita gente fica receosa, vou usar esse termo, ainda fica com o pé atrás de baixar um aplicativo, de procurar. Num site é mais rápido. Você pega um link, você tem uma pop-up, entrou no navegador, já está lá. O Kotlin multiplataforma, assim, ele facilita muito a minha vida, 1000 vezes. Obrigado, Google, por isso. Só que, além do Kotlin multiplataforma, eu coloquei também um pouco do Flutter, porque o Flutter também tem essa ponte híbrida. Então, a UI, alguns componentes da UI eu uso o Flutter, porque a renderização do Flutter para o web ainda consegue ser melhor do que a do nativo do Kotlin. Então, alguns componentes eu tenho dentro do Flutter, outros componentes eu tenho dentro do Kotlin. Como isso funciona? Aí é outro capítulo, é outra história. É muito estudo, gente, meu Deus. Mas funciona. Funciona lindamente, assim, extremamente testável. Vamos lá. Já o conector, eu fui 100% de Flutter, até porque a gente queria colocar
a Conector em prova. Como eu acho o Flutter um pouco mais simples para codar, para você fazer alguma edição de layout, é mais simples. Então eu fui com o Flutter Web. Você tem o Compile também para poder usar tanto no Android quanto no iOS, mas o Web é nosso foco inicialmente, porque você tem o nosso macro dentro de Belo Horizonte. Em questão de banco de dados, a gente está usando o Supabase e o Firebase, um para autenticação, o outro para Analytics, um para Crashlytics. A gente tem cada log do que acontece lá dentro. Nós temos várias camadas de segurança com RLS, também outro termo. Mas tá tudo integrado, tá tudo muito bem escopado, e essas são as principais tecnologias dos nossos projetos hoje. Excelente. E usou IA para fazer algum deles, ou os dois, ou não usou? Both. Ambos. A Vibers eu comecei ela sem usar nenhuma. Assim, pegava uma coisa não era do Codex, era do próprio ChatGPT mesmo, não usava nenhum agent. Mas aí eu conheci o Cloud, cara, aí não teve como. Aí coloquei o Cloud dentro, foi fantástico, é incrível a praticidade que você tem usando uma IA. O conector eu já usei o Anti-Gravity, e também é fantástico. Você tem contextos lá dentro, você tem toda uma comunidade hoje que está sempre atualizando os repositórios, estão sempre atualizando os contextos, sempre atualizando as metodologias que a gente consegue usar. E é incrível o poder que uma IA hoje te dá. Você com conhecimento e com a IA na mão, seu projeto sai. E com o Anti-Gravity você usou Gemini? Usei Gemini. Beleza, excelente. Então você usou Cloud Code, né? Usou com Anti-Gravity, usou Gemini. E aí o seguinte, Cloud Code realmente é melhor que Gemini? Ai. Vixe. Depende do que você quer fazer. Eu acho assim, o Cloud, ele é direcionado aos programadores. Para essa parte, os agents dele, você tem esse copilot dele que vira, assim, seu companheiro de código. Mas você tem que saber escopar. Porque senão você cai em qualquer IA. Você coloca lá, eu quero um código que faça algo bonitinho. O quê? Com qual contexto? Hoje nós temos uma separação, você tem o Spec-Driven Development, que é muito bem guiado aos agents, ao contexto, às skills. Você tem que saber usar. Para fazer o código, é bom você saber esses paradigmas que nós temos hoje dentro da IA. Então, depende do que você quer criar. Eu acho que o Anti-Gravity foi muito bom para o conector, como o Cloud foi também muito bom para o Vibers. Eu acho que ambos foram muito bons. Excelente. Concordo, eu acho que assim, ferramenta boa é aquela que resolve o seu problema naquele momento. Então, tem situações que vale a pena usar o Cloud, tem situações que você pode utilizar o Anti-Gravity com Gemini. Então, e o mais importante é o que você falou, né? É saber usar muito bem a ferramenta. Se você não sabe dar contexto do que precisa ser construído, não consegue especificar muito bem, e aí que tá, de você conhecer um pouquinho, né, sobre alguns fundamentos que são base, né? Então, você vai fazer um sistema de login. Se você não entende sobre sistema de login, fica muito difícil você criar um sistema de login que seja realmente seguro de ser utilizado. Então, a IA é muito produtiva, mas você tem que ter o conhecimento de como direcionar ela. Muito bom. Inclusive, hoje a gente está tendo alguns problemas com essa questão de autenticação. Muita gente colocou chave de API dentro do Cloud, teve vazamento, colocou chave de N APIs dentro do Gemini ou do Codex, e você tem hoje vazado na internet. Então, você tem que saber mensurar. É bom você não colocar. Então, essa direção de você saber configurar uma API, você saber configurar uma chave de API, é bom ter a base para você poder construir uma coisa bonita. Porque se você não tem esse conhecimento, você pode pedir para a IA fazer. Ela normalmente vai fazer da maneira mais simples, quando você não especifica.
E a maneira mais simples, muitas vezes, é a maneira que não é segura. Né? Então ela faz assim, no modo, é como se ela faz para você assim, ó, vou fazer no modo aqui, que você consegue ter um MVP, vai funcionar, mas tem que fazer alguns ajustes depois, e aí se você direciona ela, né, então essa questão dos vazamentos de chave de API, aconteceu até em empresas conhecidas, né, então não é uma coisa, é uma coisa a tomar, assim, bastante cuidado. Tem um colega, que ele é um grande amigo, igual a vocês, assim, de anos, que ele trabalha numa empresa, empresa grande, né, não vou falar o nome da empresa aqui, mas ele trabalha numa grande empresa, e aí ele estava me contando esses dias que assim usam muito IA dentro para construir as aplicações, mas começa a surgir pequenos problemas do tipo, caramba, isso aqui não era para ter feito assim, ficou meio... Aí você tem que voltar e corrigir, porque a empresa séria não passa esse tipo de coisa, né? Em algumas passaram, né? Na desse colega não passou, não. Mas ele comentava que assim, ele gosta de usar muito, usa muito IA o tempo todo, mas ele tem sempre essa cautela de tomar esse cuidado de revisar o código, de ver se não ficou alguma coisa, porque às vezes você especifica como fazer, mas ficou alguma coisa aberta por falta de conhecimento, ou por até escrita mesmo ali, e aí a IA, ela realmente não consegue, ela toma muitas vezes uma decisão que não é a melhor decisão. Sim, fato. Você tem que olhar o business core da coisa, você tem que entender o que seu negócio está tratando, para você poder implementar lá dentro, senão vira uma bagunça, amigo, e aí já era. Excelente. E aí, como vocês comentaram de que 2 meses atrás se reuniram, quero fazer algumas perguntas nesse sentido. Primeiro, quanto tempo vocês demorariam mais para construir 2 startups, né, as duas, se não usasse inteligência artificial? Demoraria quantas vezes mais? Então, vocês tiveram um tempo, que daqui a pouco vocês vão compartilhar com a gente, né, quanto tempo vocês fizeram as 2 startups, e depois, quanto tempo vocês demorariam para construir o mesmo negócio sem inteligência artificial? Quer falar? É sua, João. Você que é o programador aí. A bomba vem sempre no colo do povo. Você é jogador da camisa 10, velho? Vai, camisa Então, 10, que é tua. A Conector a gente conseguiu desenvolver para o MVP tá rodando, foram de 3 a 4 dias. Isso porque eu sou meio chato, então eu coloquei alguns testes unitários lá dentro, eu coloquei teste instrumentado dentro. Eu tenho minhas chatices como programador das antigas, então demorou um pouco mais. 4 dias demorou um pouco mais. Já o Vibers eu demorei para poder fazer uma release, a primeira release foram 2 semanas. Mas o Vibers eu já escopei, já deixei ele mais escopado, eu já adicionei N SEOs lá dentro. Alguns dias depois também, o Arthur ele comprou o nosso domínio, a gente conseguiu fazer toda a migração, até porque inicialmente eu estava usando o hosting do Firebase, que é uma maravilha para poder testar, mas para dar um ar profissional a gente tem que ter nosso próprio domínio, é óbvio. Então, depois que eu adicionei o domínio, ainda fui testar mais algumas coisas para ver se estava tudo certo, se o Firebase estava pegando de lugares que devem ser pegos, porque a gente faz direcionamento de URL lá dentro. Então, assim, o Vibers foi entre 10 dias, 14 dias. O Conector, como a gente estava simplificando um pouco mais, foram de 3 a 4 dias. Agora, o tempo que eu demoraria para fazer o Conector, como eu já tenho alguns templates prontos hoje em dia, acho que eu demoraria, assim, 2 semanas para poder fazer ele do jeito que ele está hoje. Ou 1, 2 semanas. Agora o Vibers eu acho que eu demoraria, assim, umas 2, 3 vezes mais do que eu demorei aqui. Porque como a IA me ajudou muito em questão do template, das cores, do modelo de cores que eu utilizei, talvez um pouco mais, talvez umas, de 3 a 4 vezes mais. Excelente, muito bom. Você vê como realmente IA faz muita diferença. E aí, já aproveitando que a gente está falando dessa questão de tempo, né? É mais barato criar uma startup hoje ou há 3 anos atrás? Ou se a gente colocar antes da IA, né? Seria mais barato criar hoje ou 3 anos atrás, 4 anos atrás, antes da IA?
E aí, Imagino Arthur? que essas vão jogar no meu peito, né? Eu já... E aí, meu camisa 9, dominou. Ó, a camisa 9. Essa é sua, Arthur. Vamos ver se eu consigo fazer o gol, né? Joguei no ar aqui, mas a gente já tava eu e o Júnior aqui ó, só de olho O esperando. lançamento foi certeiro, Vicky, ó. Esse cruzamento foi para você, não tem jeito. Então vamos embora, vamos meter o gol aí. Então, o negócio é o seguinte, em questão de custo financeiro, hoje realmente é bem mais barato de se desenvolver. Assim como tanto a questão da tecnologia, você tem até tecnologias gratuitas que facilitam todo o processo, mas a questão também do tempo. Então, você otimiza o seu tempo e você consegue fazer muito mais rápido, igual o exemplo aí que o Júnior acabou de dar para a gente. Só que existe um grande detalhe. Assim como é mais barato para mim, para o Júnior, para você, é para todo mundo também. Então, aumenta-se a concorrência. Então, é mais fácil e mais barato desenvolver? Sim. Mas como isso é para todo mundo, a concorrência também aumenta. E quando a gente fala em questão de startup, uma coisa que é muito importante de ser definida é o seguinte, a gente está acostumado a ver na internet, o pessoal conseguiu 1 milhão de aporte, 2 milhões, 3 milhões, e o dinheiro ele é muito importante. Mas desde que ele é bem direcionado para fazer o negócio acontecer. Por isso que muitas startups elas ficam no meio do caminho, porque elas às vezes têm capital financeiro, mas elas ainda não têm aquele nicho específico para percorrer e crescer. Então, o que eu conversava muito com o Júnior? A programação foi rápida, a gente conseguiu desenvolver, só que a gente está indo bem tranquilo, para a gente realmente entender o mercado. Igual, por exemplo, teve uma pessoa que cadastrou na plataforma, aí deu um probleminha ali, aí, opa, já identificamos o problema, vamos resolver. Agora, imagina se a gente já estivesse colocando capital como se tudo tivesse pronto. A gente poderia queimar a ficha. Então, realmente, é mais barato. E você vai ter concorrentes que é a nível mundo, não é só a nível o seu canto mais. Então, de uma forma geral, é isso. É mais barato? É, mas se tornou cada vez mais complicado também. Então, você precisa ter conhecimento. Não é só dinheiro. Se você não tiver conhecimento, o negócio não gira. Não gira, não. Excelente, eu ia perguntar justamente isso, né? Que o maior investimento hoje é dinheiro ou conhecimento? Então, você já respondeu. Tem que ter conhecimento. Com certeza. Até porque, imagina o seguinte, cada negócio, ele existe para resolver uma determinada necessidade ou dor de alguém ou de empresa. Então, quando você monta alguma coisa, você tem que direcionar aquele seu produto ou serviço para determinado mercado. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo e toda a possibilidade, se você não criar uma estratégia, ou seja, se você não tiver um conhecimento e não direcionar para o público correto, o máximo que você vai fazer é queimar dinheiro. E aí você vai queimando dinheiro e o negócio não vai girar. Então, o conhecimento ele é muito importante. E aí entra até uma questão que eu acho muito, muito relevante, que é o seguinte, quando a gente aborda esse tema de IA, vamos puxar ali na época, eu estou com 30 anos, o Júnior tem 30 também, eu não sei quantos anos você tem, mas tá aí nessa nossa faixa. O que acontece? Na época que a gente estava na escola, pega ali nos 13, 14 anos, não tinha telefone para a gente pesquisar. Então, tudo que a gente aprendia era o professor falando ou a gente lendo livro. E mal a gente tinha acesso à internet quando ia na biblioteca, aquela internet de escada que levava 10 anos. Então, o acesso à informação ele era mais complicado. Então, hoje, a diferença é o seguinte, hoje com a IA, eu estou numa dúvida, eu jogo ali no chat GPT, por exemplo, rapidinho ele pega múltiplas informações, faz uma síntese e me traz aquela informação. Só que existe uma diferença entre informação e conhecimento. E quando você transforma aquela informação em conhecimento, aí sim está a chave do negócio. Então não adianta você ter múltiplas informações se você não tiver estratégia por trás para você lidar com aquela informação, transformar em conhecimento e automaticamente transformar em negócio também. Excelente, muito bom, muito bem explicado. Tem um outro ponto que eu queria perguntar aqui, aproveitando que vocês construíram negócios, né, 2 negócios, 2 startups em tempo recorde, como o Arthur, né, o Júnior comentaram, estão trabalhando em etapas, né, então estão avançando etapa por etapa para que né, você vai receber aí investimentos no futuro, você já está com um negócio muito bem estruturado, apontando quem são as pessoas que vão consumir o produto de vocês. E aí eu queria aproveitar, perguntar o seguinte,
o que vocês recomendariam para quem quer construir uma startup do zero? Então, eu queria agora aproveitar a visão dos dois, porque o Arthur tem uma visão de negócios e o Júnior tem uma visão de tecnologia. Então, pensando numa pessoa que quer construir igual vocês, uma startup, vocês construíram duas, mas vamos pensar uma pessoa que quer construir uma startup, teve uma ideia. Então, primeiro passo, pensando em tecnologia, o Júnior já comentou que dá para fazer muita coisa legal, né, em pouco tempo. E aí eu queria, então, que vocês respondessem essa pergunta. O que você recomendaria, Júnior, para quem quer construir uma startup do zero em termos de tecnologia? Eu tenho uma visão muito programador, mas eu acho que todo programador hoje ele abre a IDE, ele quer abrir o Android Studio, quer abrir o Visual Studio, quer abrir uma IDE e começar a codar. É o instinto errado. Errado. Você tem que conhecer o seu público primeiro. Ver para quem você vai vender, ver para quem você vai criar. Se não tem demanda, não tem por que ter oferta. Não tem necessidade de você criar um produto que ninguém vai utilizar. Então, acho que a primeira coisa é isso. Existe quem vai comprar? Existe quem vai utilizar seu produto? Beleza. Agora sim, vamos escolher as stacks. Hoje, você pode pedir um chat GPT para te dar esse auxílio. Do que eu posso utilizar para melhor. Mas você domina essa stack? Você tem conhecimento? Você tem um know-how? Beleza. Você tem? Segue o baile. Se não, por mais entediante que seja, cara, estuda um pouco, pega uma base dela, entende o que está acontecendo por trás de todo o generation do vibe coding, por exemplo. Entende o código. Eu acho assim, essa é a cereja do bolo, é a análise antes de feature. Se você não mede, não tem como você construir nada no escuro. Tem que entender seu público, tem que entender seu produto. Os dois são fiáveis? Bora, junta tudo que você tem. Essa é a minha visão hoje, como programador e como empresário. E você, Arthur, o que você recomendaria para quem quer construir uma startup? Bom, primeiro eu falo o seguinte: empresas são feitas de pessoas. Então, tem uma pessoa foda do seu lado. E aí o Júnior é incrível. Muito bom mesmo. Posso falar que eu conheço há 500 anos. E a segunda coisa é o seguinte: identifique a necessidade do mercado. Arthur, como é que eu faço para identificar? Às vezes você vai fazer uma viagem e numa viagem você vê uma necessidade do mercado. Às vezes a gente está num podcast aqui conversando entre si e surge uma demanda que, estrala ali e se pode ter uma tecnologia, uma startup para resolver aquela dor. Então, primeiro, olha para o mercado, vê como que você pode melhorar a vida de alguém ou de negócios e aí depois disso, sim, você vai desenvolver sua startup, você vai desenvolver sua tecnologia, mas não vai com sede ao pote total, não coloca todas as fichas. Vai com calma, vai ter concorrência, vai ter muita gente com as mesmas ideias, mas o que diferencia quem pode chegar lá e quem não chega é estratégia por trás. Então, mantenha firme, vá com calma, desenvolva seu negócio, converse com pessoas e aí sim, pode ser que lá na frente seu negócio dê certo. É igual o nosso projeto. A gente está desenvolvendo. Significa que vai dar certo? Não sei, mas a gente está aqui, colocando a cara a tapa, correndo atrás, trabalhando, para fazer com que aconteça. Espero que daqui 5 anos a gente esteja conversando de novo e a gente tenha conseguido e o sucesso tenha vindo. Mas se não vir também, a gente aprendeu nessa jornada. E esse aprendizado com certeza vai transformar em novos negócios. Então é ter essa perspectiva. Vamos resolver uma dor, uma necessidade, vamos trabalhar com estratégia em cima e aí botar a cara a tapa e trabalhar. Isso não é um homem, isso é uma máquina de fazer investimento, cara. É diferenciado demais. Que é isso, meu jogador? Que isso? Não, esses dois sócios aqui vão muito longe. Que isso, muito longe. Amém. Os dois, Amém. cada um muito apaixonado pela área que trabalha, que atua, né? Juntando as duas forças, aí não tem jeito. Vambora. Os três. É isso aí. Excelente, pessoal. E aí, eu queria fazer o seguinte, aproveitar que a gente colocou, né, que o tema é como criar 2 startups do zero usando IA. Então, é claro que não é só IA, né? Então, a gente falou bastante já aqui, quem assistiu todo o podcast já sabe que você vai precisar ter conhecimento, tem a parte de negócios, né? O Arthur trouxe muito bem aqui a parte de negócios.
E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui, aproveitando que a gente conversou sobre todos esses pontos, e perguntar, pensando em tecnologia, então tem muita gente que vai assistir esse podcast, é de tecnologia, e aí eu queria trazer essa discussão um pouquinho para o Arthur, né? Aproveitar que o Arthur é a parte de negócios, né? Eu não sei quanto ele colocou a mão ali, e com certeza conversou muito com o Júnior sobre os recursos que iam ser construídos. E aí a polêmica é o seguinte: um programador continua tendo vantagem sobre alguém que nunca programou? E até onde uma pessoa que não programa consegue chegar se comparada a um programador para desenvolver, por exemplo, uma startup como a de vocês? Bom, vamos lá. Eu posso responder claramente que o máximo que eu uso é o ChatGPT. Ali, opa, troca uma ideia e pronto. Eu penso muito o seguinte: nem todo mundo vai ter facilidade para tudo. Por isso a importância de você ter pessoas boas ao seu lado, porque cada um vai ter uma característica que juntando vai se transformar num negócio. Então, se eu pegasse hoje para programar, se o Júnior levou 4 dias, às vezes eu vou levar 5 anos. Dificilmente eu vou, não tenho facilidade nenhuma com programação. Mas o que entrou? A gente sentar, conversar, enquanto ele dava as respostas técnicas de programação e tal, eu fui vendo a parte de negócio. Então, quando a gente senta com essas duas características e une em torno de um projeto, as coisas acontecem. E uma coisa que eu gosto sempre de falar com todo mundo, a gente não precisa ter conhecimento de tudo. A gente não precisa ser bom em tudo. A gente precisa o quê? Encontrar pessoas confiáveis e boas, que sejam bons naquilo dali, se conectar com elas e aí sim desenvolver o negócio. Então, igual eu falo muito com o Júnior, eu sou um cara que eu estou sempre estudando. Eu estou sempre buscando conhecimento, sempre diversos tipos de negócio e tudo mais, tanto para falar sobre negócios também com propriedade. Então, meu foco é negócios. Agora, o do Júnior é o quê? É a programação. Então, se a gente conecta esses dois pontos, assim como as pessoas que estão nos assistindo também, se você não tem facilidade para negócio, cara, não tem problema. Se conecta com alguém que tenha. Ou se você tem facilidade com negócio, mas não entende nada de tecnologia, igual eu aqui, às vezes eu tenho dificuldade para recuperar uma senha do Facebook. Entendeu? Então, assim, entendeu? Se conecte com pessoas que têm esse conhecimento. Porque a gente não precisa conhecer tudo, mas a gente precisa se conectar com pessoas boas. Então, minha resposta é mais ou menos nessa linha aí. E você, Júnior? E aí? Um programador continua tendo vantagem? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, porque a IA, agora qualquer pessoa, né, mesmo que não tenha nenhum conhecimento, consegue desenvolver uma aplicação completa, uma aplicação profissional. Até onde isso é verdade, Júnior? Depende muito do que você está falando assim, de vantagem. Eu acho uma vantagem tecnológica, sim. O programador ele tem uma vantagem tecnológica, ele já estava ali dentro. Ele sabe como otimizar, ele sabe como contextualizar. Se eu chegar para o Arthur e falar, cara, a gente tem que seguir todo um seed aqui, tem que criar loop, tem que criar contexto, ele vai ficar tipo assim, cara. Agora, uma pessoa normal que nunca utilizou a internet, ela nunca utilizou tecnologia assim, mais aprofundada, ela consegue criar uma aplicação. Mas ela vai conseguir fazer um deploy, ela vai conseguir rodar a aplicação, ela consegue testar, ela tem a noção do que é colocar um analytics dentro do código. Eu acho que são os pormenores. Eu tenho muito tempo de programação, meu Deus. Tem muito tempo dessa parte do core do código. Então, eu consigo pegar um código e ver, pô, tá bem estruturado, tá numa arquitetura bacana, tem teste, tá bacana. Tem gente que não vai ter essa maldade. Então, eu acho que até esse ponto, beleza. É como o Arthur falou. Você tem que conectar pessoas boas, com um know-how bom e fazer uma coisa incrível. E hoje, a IA faz esse link. Eu acho que a IA é isso. Ela é um link entre essas 2, 3, 4 equipes, pessoas, whatever. É esse o link. Então, se você tem uma equipe, se você tem um amigo que tem um know-how totalmente distinto do seu, mas se complementa, cara, ataca. Esse é o momento. Agora, eu acho que a gente está na era de inovação de produtos e conexão com pessoas. Inclusive, se você quer se conectar, você tem 2 boas plataformas aqui. Você tem a Conector, você tem a Vivers, cria um evento. Cara,
você tem lugar para poder fazer isso. Tem pessoas te esperando, tem ideias te esperando. É só atacar. Excelente, muito bom. E aí, uma coisa que todo programador já passou, né? Você vai desenvolver qualquer aplicação hoje, você vai ter algum bug. E aí, você desenvolveu, né, uma das aplicações, as duas utilizando o IA, usou IA em todo o processo, até comentou, né, que criou testes, né, já também, para poder fazer testes automatizados. Então, às vezes você faz alguma alteração no futuro, e aí você roda os testes e vê se tem algum código que quebrou com essa alteração que você fez. Então, isso já é uma coisa muito bacana. Mas mesmo assim, tem até uma brincadeira com testes, né? Quem já trabalha com testes, você pode criar a sua aplicação, criar testes para poder testar se a sua aplicação está funcionando. Então imagina que o Júnior, ele faz uma alteração na Vibers, ele roda os testes e ele já consegue saber se deu algum problema, se alguma coisa que estava funcionando quebrou ou não. Só que tem uma brincadeira que a gente faz que é o seguinte: o teste testa a aplicação. E quem é que testa o teste? Né? Então, ou seja, bugs sempre vão acabar acontecendo. Claro que com os testes, pessoal, a gente está brincando aqui, piada interna de programador, mas os testes, eles fazem toda a diferença, né? Não tem comparação. Ele faz a aplicação ficar muito segura. Praticamente qualquer empresa de médio, grande porte vai usar os testes. O Júnior trabalhou na BMW, né, em Portugal, e uma grande empresa gigantesca, né? E com certeza lá trabalhava testes também, tem que ter os testes. Mas aí a gente sabe que mesmo com todas essas camadas, os testes, né, trazem toda essa segurança a mais. Quer dizer, sem testes você teria, sei lá, 20 vezes mais bug, né? Com teste você tem 20 vezes menos, tem muito menos. Mas, mesmo com tudo isso, a gente sabe que surge um bug ou outro. Qual foi o pior bug que aconteceu, ou se aconteceu, na aplicação de vocês, nas duas startups, né? E aí, tem ou não teve? Teve. Ele colocou olhou até de lado aqui, falei, lembrou, buscou na memória dele. Ixi, teve. Foi, sim. Era uma coisa assim que eu acho que eu, codando normal, eu pegaria isso, mas como eu confiei demais, foi basicamente formato de imagem. Formato e tamanho de imagem. O nosso servidor, ele comporta até X tamanho de imagem. O usuário estava tentando colocar uma imagem um pouco maior. E, tipo assim, eu tinha teste para fazer upload de imagem, show, passava bonitinho. Lógico, eu jogava o formato bonito que estava lá dentro. E aí esse cara, não tá funcionando. E eu, meu Deus, por que não? Tô eu analisando o log desesperadamente, meia-noite. E quando eu vou ver, passava, tipo, 2 bytes de diferença. Então, foi uma coisa muito mínima, mas, assim, afetou o usuário. Em tempo real, na nossa aplicação real. Eu falo que foi uma bobeira, porque eu poderia simplesmente aumentar o tamanho no servidor, mas como eu queria economizar o máximo de storage possível, eu deixei com tamanho mínimo, mas eu não pensei nisso. Um outro do Vibers isso foi no conector. No Vibers foi mais aí foi uma questão de banco de dados que, na hora de fazer um update, eu estava fazendo update, mas eu era obrigado a fazer update de vários outros campos que tinham marcado um toggle como required. Então, eles eram mandatórios você poder fazer a atualização. Aí eu, putz, grila, cara, era mais uma coisa que tem teste ali para poder ver isso, mas não tava. Eu uso o Room para poder fazer o banco de dados local na aplicação do Android. E, ali eu testava com o Room em Memory Build, tranquilinho, passava, tinha um fallback, só que no web não passava, porque eu não estou usando o Room lá dentro. Eu falei, danado, olha só. Minha sorte foi que minha esposa estava testando isso. Então, assim, foram 2 situações que, tá vendo? A IA não faz tudo. Você sempre vai precisar da mão humana ali, cara. Sempre. O usuário vai dar um jeito de achar uma coisa incrível. Concordo, 100%. Sempre, por isso que eu perguntei já do bug, eu falei assim, não tem jeito. Mesmo a gente tendo hoje ferramentas, né, testes, aí você usa IA, então não tem jeito. Você acaba, um ou outro bug acaba acontecendo. Pessoal, estamos chegando no final aqui do nosso podcast, o papo tá muito, muito bacana. Temos aqui algumas perguntas que eu separei, que eu acho que isso aqui é bem legal, porque tem muita gente que vem estudando IA, seja pessoas da programação, né? O Arthur é da área de negócios,
E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês, e a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto, estamos vivendo a maior revolução de IA desde a criação da internet? Então eu lembro que quando criou a internet tinha até uma brincadeira, tem um vídeo na internet que o Bill Gates ele foi bater um papo em um programa com uma pessoa, e a pessoa perguntava, né, pro Bill Gates qual que é a grande mudança que tem na internet, né? E aí o Bill Gates falava algumas coisas, né? Então ele falava assim, é que você consegue falar com outra pessoa, né? Via internet. Ele falava assim, mas não tem o telefone para fazer isso? Aí ele falava assim, porque você consegue ouvir, né? Alguém pode compartilhar um conteúdo e você consegue ouvir da sua casa. Ele falou assim, mas não tem o rádio que faz isso? E a gente vê que aos poucos a internet ela foi tomando essa proporção, né? Então hoje vocês estão aqui fazendo o quê? O pessoal que está ouvindo podcast, né? Você pode estar ouvindo o rádio também, mas muito menos. Você vai ouvir rádio, você vai assistir um vídeo no YouTube. Então, a internet, na época, as pessoas não entendiam muito bem o que era a internet, e por isso teve até essa brincadeira, né? O Bill Gates dava risada, e o entrevistador questionando ele, mas a gente já tem o rádio, para que você está inventando? A gente já tem a TV, por que alguém vai querer assistir alguém pela internet se eu já tenho a TV? E a gente vê hoje que a gente assiste as coisas pela internet, né? Vídeos no YouTube, assistiu Copa do Mundo, teve Copa do Mundo recentemente, né? Quem não assistiu aí na Cazé TV, assistiu um pedacinho. Então você assistiu num lugar, pegou o celular aqui, começou a ouvir, né? No caminho, estava viajando e tal. Então a internet foi uma grande revolução realmente. Vocês acreditam que a IA, não necessariamente nesse momento atual, quando começou a internet, tinha muita coisa legal, mas onde ela chegou atualmente é absurdo. Né? Quem estava lá atrás não pensava que chegaria num ponto como é hoje. Vocês conseguem ver essa revolução da IA na mesma proporção, um pouco menos? O que vocês acham que realmente IA é uma revolução, assim como aconteceu com a internet, tomando cada um na sua medida, na sua época? O que vocês acham, Arthur, Júnior? É uma revolução? Cara, eu acho que a gente está vivendo um momento de uma grande revolução e transformação. Então, a IA, ela vem, na minha perspectiva, para assessorar tomadas de decisões e facilitar o processo tecnológico de uma forma geral. E aí, uma pergunta que fica sempre subentendida, né, nisso que você falou, será que a IA vai substituir as pessoas, de uma forma geral? E eu acredito que não. Eu acredito que a IA ela vai ajudar, ela vai auxiliar. Então, se eu faço algo com X tempo, com IA eu vou fazer com menos tempo ainda. Então, eu acho que ela pode trazer qualidade de vida para as pessoas, desde que utilizada da forma certa. Tudo que é de tecnologia, você tem dois polos. Você pode utilizar para o mal, como você pode utilizar para o bem. Então, imagina que a gente comece a pegar todos esses fluxos de informações que a gente tem, que a IA processa e traz para a gente, e começa a transformar isso para melhorar a vida das pessoas, de uma forma geral. Imagina o tanto que a gente não pode evoluir na área da educação, igual a gente já está evoluindo. Pensa, alguns anos atrás, a gente não conseguiria estar batendo esse papo aqui, igual você falou. Olha o tanto que a gente aprende vendo um podcast na internet ou acessando a própria IA e perguntando. Então, quando a gente utiliza a IA, você pega na educação, você pega na saúde, vocês podem ter certeza que a médio e longo prazo vão se descobrir várias curas para várias doenças utilizando a IA, porque consegue pegar um fluxo de informações muito grande. Então, se a gente vê a IA como algo para ajudar a gente, como sociedade, a ser cada vez melhor, eu tenho certeza que a vida de nós, de uma forma geral, pode ser cada vez melhor, mas desde que utilize da forma certa. Porque também pode ser utilizado para o lado negativo. E aí eu acho que entra a importância das pessoas, principalmente as pessoas que estão mais conhecidas, né? Vamos se dizer assim, de estar sempre mostrando isso para a população, estar debatendo isso para que as pessoas não tenham medo. Pelo contrário, para que a gente sempre possa não só fiscalizar, mas estar próximo de que essa revolução ela traga benefícios para todo mundo, para as empresas, para as pessoas de uma forma geral, num fluxo total, assim. Muito bom. E você, Júnior? Cara, maior revolução desde a internet? Eu acho que não. Eu acho que a internet foi algo... Cara, pegaram várias gerações ali e a gente viu uma revolução absurda. Eu acho que eu só comparo a internet com a revolução industrial. Só. Agora, para programação, para avanço tecnológico, com certeza.
A IA hoje, é como o Arthur falou, você tem pessoas incríveis fazendo coisas assim, que chegam a ser assustadoras. Recentemente, eu li um artigo de um cara que ele desenvolveu uma vacina para o cachorro dele que tinha um câncer terminal. E o cachorro dele hoje está saudável. Então, assim, foi um cara que, lógico, ele não usou a IA para, desenvolva uma vacina para mim. Não, ele estudou todos os compostos, levou para as universidades, mas usando IA. Ele tinha uma base com a IA para poder levar para as universidades para poder fazer esses testes no cachorro dele. E deu certo. Incrível. Então, assim, para programação, para evolução tecnológica, sim, é uma revolução absurda, mas sendo muito, muito honesto, eu acho que a gente está no pico do barulho agora. Acho que agora é o que todo mundo está divulgando, mas o valor real do hype, por exemplo, vem daqui 3, daqui 5 anos. Eu tenho certeza absoluta, porque hoje o maior problema das IAs é a questão da GPU. É o consumo absurdo que a gente tem. Já era foto do meu cachorro. É muito consumo. A gente consome muito. Anthropic, por exemplo, eles perdem muita grana com esse tipo de coisa. Mas eu tenho certeza absoluta. Daqui uns 3 a 5 anos, a gente vai viver uma revolução espantosa em relação a isso. Excelente, eu acho a mesma coisa. Concordo. O Arthur aqui tá chacoalhando a cabeça e concorda também. Perfeito, colocação, perfeito. Excelente, muito bom, muito bom. Eu acho que vai ter uma grande eu acho que assim, a gente tá no começo ainda, tem muita coisa para evoluir. Assim, realmente a internet é o que mudou tudo, né? Na verdade, a internet hoje é a plataforma, né? Então, a IA tá sobre a internet, né? Então, a internet foi um degrau para que a gente consiga chegar numa revolução de IA hoje. Então, realmente, não dá para comparar as duas, talvez, né? Acho que talvez cada uma no seu tempo teve a sua importância. E eu acredito bastante nisso também, que IA, daqui uns 2 ou 3 anos, 3 a 5 anos, a gente vai ter, aí sim, realmente uma grande revolução. E o que vocês acreditam que a IA não consegue substituir? Então, seja, por exemplo, no mundo dos negócios, Arthur, você já usa a inteligência artificial que você comentou aí nos negócios, mas o que você acha que é assim, aquilo que a pessoa que tá nos assistindo tem ou deve ter para que ela não vai ser substituído? Olha, eu sou empreendedor ou eu sou programador, eu tenho isso. O que vocês acreditam que a IA nunca conseguirá substituir? Eu vou fazer uma analogia na época de escola, quando a professora de português colocava a gente para ler um texto, e aí a gente tinha que ler o texto, entender o texto, fazer uma síntese ali e explicar o que a gente entendeu do texto. Basicamente, eu acredito que a IA é a mesma coisa. A IA ela vai trazer várias informações e vai te ajudar na tomada de decisão. Então, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, além delas terem que se capacitar cada vez mais para entender como usar a IA, elas têm que se capacitar para entender as informações que a IA está trazendo, transformar isso em negócio e colocar em prática. E essa construção desse caminho, que quanto mais vocês conseguirem investir nisso, melhores profissionais vão se tornar, mais difícil é da IA tomar o seu lugar, porque ela é uma ferramenta. E toda vez que a gente enxergar a IA como uma ferramenta que vai ajudar a gente não está vendo ela como uma inimiga. A gente vai usufruir do melhor que ela tem para trazer para a gente e automaticamente a gente vai conseguir ter uma vida melhor, conseguir, igual o Júnior falou com a gente, essa coisa fantástica da questão da vacina. Gente, imagina o tanto de coisa benéfica que não pode vir para a gente. Dou um exemplo, eu tenho uma distribuidora de produto de limpeza e descartável, então eu estou num processo, a gente está chegando aqui no mês 7, né, quase entrando no mês 8, eu já estou planejando o meu ano que vem. Então eu já sei que vai ter mudanças tributárias, o Brasil está passando por um processo econômico muito diferenciado, então eu já estou assim, o que eu fiz esse ano, acabou, já não tem mais o que fazer, eu já estou planejando mais para frente. E aí eu utilizo a IA para o quê? Me dê dados. Quanto mais dados eu conseguir juntar, mais eu posso entender sobre aquilo dali e tomar uma decisão para o meu negócio. Então, se eu posso deixar de conselho para essa geração que está chegando agora e está querendo desenvolver nesse caminho, busque conseguir compreender o fluxo de informações para que você transforme esse conhecimento e, depois de transformar em conhecimento, conseguir colocar em prática. Excelente, muito bom. E você, Júnior?
Cara, eu ia falar assim, que todo mundo que eu escuto falando, o que a IA não substitui a criatividade e empatia. Eu vou sair disso, porque você consegue, sim. Mas eu acho assim, a responsabilidade, você não consegue substituir isso, do humano para o humano, cara. Quando seu sistema cai, seu cliente parou de faturar, ele tá cagando, ele não quer saber se foi a IA que desenvolveu o sistema. É a sua imagem que tá lá. Então essa responsabilidade é sua. Eu acho também que você tem que escolher o problema certo. A IA ela vai te responder, igual o Arthur falou, ela vai te dar uma ideia brilhante com a pergunta certa. Se você tem uma ideia brilhante, mas você faz a pergunta errada, a IA vai te responder de forma muito boa, mas é a pergunta errada. Você vai solucionar o quê? Exatamente esse é o problema que eu tento tratar hoje com a mente de programador que eu tenho. Eu não quero abrir uma ideia e... Não, eu quero entender. Hoje, qual que é o grande ponto aqui? As pessoas estão muito conectadas. Mas elas estão conectadas com o quê? Elas estão conectadas com o conteúdo, com a imagem, com a foto. Eu acho que a Vibers até nasceu muito disso, a Conector nasceu muito disso, da gente tentar trazer mais pessoas com pessoas, tentar conectar as pessoas, as ideias, de novo no mundo real. É hipócrita da minha parte falar isso? Não, porque a tecnologia está aí para isso. E também eu acho que a questão da confiança não tem como substituir. O Arthur, ele fecha um contrato ali com alguém, com uma fornecedora, porque o cara foi bacana com ele, porque o cara apresentou boas propostas para ele ali. Não foi porque viu uma tabelinha formatada, bonitinha, não. O cara passou confiança para ele, o cara, olha, se der qualquer problema, eu estou aqui para você. O Arthur confiou nesse cara. Então, isso a IA não consegue substituir também. Excelente, muito bom, concordo com vocês, acho que esse é o caminho mesmo. Excelente, pessoal, acho que o papo foi muito bom, muito 10, falamos aqui sobre vários assuntos, sobre negócios, falamos de 2 startups que vocês construíram em tempo recorde, né? Então, muito bom, ouvir essas histórias é sempre bem bacana. Tenho certeza que a nossa audiência que está acompanhando aqui, que escutou atentamente tudo isso, vai conseguir aplicar. Vamos então encerrar esse nosso primeiro episódio. Eu tenho certeza que vai ser um dos maiores episódios aqui do Código Aberto. E antes de encerrar, eu queria falar para vocês onde que a nossa audiência consegue encontrar vocês. Arthur, Franklin, querem compartilhar redes sociais, Instagram? Fiquem à vontade. Bom, se você gosta de falar sobre negócios, dicas, gestão, estou sempre criando conteúdo no meu Instagram profissional, é arturribeiro.oficial. Então, segue lá, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos tentar desenvolver, vamos tentar transformar esse mundo empreendedor num lugar melhor. Então, espero vocês lá. É o brabo. Siga, vale a pena. Gente, assim, se quiserem saber de projetos, se vocês têm alguma ideia muito doida e vocês querem criar, querem inovar, eu tenho a minha plataforma e eu tenho meu Instagram também, que eu divulgo conteúdo, eu divulgo tecnologias lá. É o @Ravelino Studios. Vamos lá. E eu quero deixar um adendo também para os desenvolvedores, para as pessoas que têm vontade de trabalhar fora. Isso também a IA não vai substituir, gente. Vocês têm que aprender uma segunda língua. Eu vejo muito isso aqui fora, eu vejo muito isso aqui na Europa. Profissionais, assim, com a qualidade absurda, que perdem oportunidades porque não falam o segundo idioma. E eu tenho um contato, assim, de uma professora muito boa, que é a Marina da França. Pode seguir também, excelente professora. Sempre postando dicas de como aprender inglês mais rápido. E vamos que vamos, gente. O mundo é nosso, o mundo está aí para isso. Excelente, muito bom. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Estamos, então, encerrando mais um episódio. Quero agradecer muito aos nossos convidados. Arthur Ribeiro trouxe uma visão de negócio aqui muito boa. Franklin Júnior, que a gente já falou outras vezes, foi aluno. Parabéns aí pelos projetos, pela empresa. Estou muito feliz de ter falado com vocês. E agradecer a nossa audiência. Você me encontra no Jamilton Damasceno e também no @Codansoficial. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.